Você provavelmente já passou por um shopping, por um hospital ou um data center e não percebeu, mas em algum lugar daquele prédio tem um transformador a seco trabalhando em silêncio, sem óleo, sem conservador, sem relé Buchholz, e mesmo assim aguenta tensão, calor, ciclos de carga que matariam um equipamento mal especificado. Hoje a gente vai entender por que esse transformador existe, onde ele domina e o que a norma diz sobre ele. Esse vídeo é uma continuação do outro vídeo que a gente fez sobre transformador a óleo, beleza? O transformador a seco usa o ar como meio de isolação e resfriamento, sem líquido nenhum, né? Em vez do óleo mineral, o isolamento é feito por resinas epóxi e materiais de fibra de vidro impregnados, né? Que encapsulam todo o enrolamento e protegem contra a umidade, poeira e contaminantes. A física do funcionamento é idêntica ao do transformador a óleo. Indução eletromagnética, mesma fórmula de relação de transformação, aquela fórmulazinha que a gente falou de Faraday. E o que muda? O que muda é tudo em volta: o isolante, o sistema de resfriamento, a classe térmica e principalmente onde você pode instalar esse tipo de equipamento. E por que escolher o transformador a seco em vez do a óleo, né? 3 motivos principais: segurança contra incêndio, sem óleo, sem combustível, instalação em ambientes internos. Beleza. Hospitais, shoppings, prédios comerciais, plataformas offshore e a manutenção ela é muito reduzida. Sem análise de óleo, sem troca de fluido, sem o relé Buchholz e por aí vai. Se a gente fizer um comparativo, seco versus óleos, né? Quando usar cada um? Transformador a óleo: subestações externas, alta tensão, grande potência, baixo custo inicial. Transformador a seco: ambientes internos, locais com restrição de incêndio, data center, hospital, offshore. E aí a gente tem a NBR 10.295/IEC 6007611, tá? São as normas específicas para transformadores a seco. A física por trás desse equipamento, a física ela tem a mesma base, só que um novo conceito. A fórmula que a gente viu no outro vídeo, ela não muda. E isso é importante para deixar claro desde o início. Não importa se é óleo ou se é ar, a relação de transformação continua a mesma, continua igualzinho. Corrente alternada no primário, fluxo magnético no núcleo laminado de ferro-silício, tensão induzida no secundário. A relação entre as tensões continua proporcional ao número de espiras. Então, se a tensão sobe, a corrente desce e a potência ela se conserva. Lembra que a gente falou disso no vídeo passado? E o que muda é o ar e a eficiência de resfriamento. E aí que entra a classe térmica do transformador. Beleza? Eu vou colocar a fórmula aqui para vocês lembrarem da fórmula de tensão lá do transformador, beleza? Lembrando, a tensão sobe, a corrente desce e a potência conserva. No transformador a seco, o ar substitui o óleo na dissipação do calor gerado pelas perdas aí normalmente acontece durante o funcionamento do equipamento. E é aqui que está um ponto que diferencia o projeto do transformador a seco, tá? Como o ar tem uma capacidade de resfriamento muito menor do que o óleo, o enrolamento das bobinas ali precisa ser projetado para suportar temperaturas mais altas. E é por isso que a NBR 10295 e a IEC 60076-11 definem classes de isolamento térmico. E a escolha errada, tá? Da classe, ela pode destruir o equipamento antes do tempo, antes de acabar a vida útil do equipamento. E como classificar um transformador a seco?
No transformador ele tem uma plaquinha, no transformador a seco ele tem uma plaquinha que você vai encontrar informações diferentes daquele modelo a óleo, tá? Sem aqueles códigos ONAN, OFAF, mas com dois dados que você tiver ali, que você precisa saber ler, a classe, que vão ser, esses dois dados vão ser a classe de isolamento térmico e o grau de proteção IP ou IK da carcaça, beleza? Classes de isolamento térmico, eles estão lá na NBR 10295, né? Ou na IEC, aí essa IEC de isolamento é diferente, é a 60085, beleza? Tipos construtivos, e aí a gente fala sobre nível de proteção e aplicação, tá? E aí a gente tem aberto, que é ar natural, sem carcaça, apenas para salas técnicas secas e limpas. Aí a gente tem o protegido AN-AF, que a carcaça já é IP duas vezes, IP2X, né? Ou IP44. Pode ter ventilação natural ou forçada, né? E o encapsulamento é de resina epóxi. Os enrolamentos são totalmente revestidos e a máxima proteção contra a umidade e poeira é a IP65, beleza? A NBR 10295 10295, ela fala sobre transformadores de potência do tipo seco, sem óleo, não tendo óleo. O que a gente monitora nesse tipo de equipamento, tá? E é aqui que muita gente se perde. Sem óleo não tem lá o DGA, lembra que a gente falou da tabelinha do DGA? Então não tem análise física química do fluido, não tem o reliable choices, não tem. Então, como você sabe se o transformador a seco, se ele está saudável, se ele está trabalhando bem? A resposta está na temperatura e na condição do isolamento sólido, resina, papel, né? Se esses dois pontos têm algum tipo na verdade esses dois pontos, né? Me perdi aqui. Esses dois pontos eles têm ferramentas específicas para monitorar eles, né? E o que monitorar, né? Temperatura dos enrolamentos, né? Termografia infravermelha, análise de vibração e ruído, inspeção visual da resina, se tem trincas, né? Se tem algum tipo de carbonização superficial, medição do isolamento com megômetro, né? E a umidade relativa do ambiente, né? E o ambiente, se ele tiver com uma umidade acima de 95%, isso pode ter um aquecimento para anticondensação do ambiente, né? Um detalhe crítico que poucos falam: o transformador a seco, ele é encapsulado em epóxi e ele pode até parecer invulnerável, mas a resina ela vai envelhecendo e ela vai sofrendo os ciclos térmicos ali que o transformador coloca, né? Então ele liga, desliga, sobrecarga. Isso vai criando microfissuras que acumulam umidade e contaminação. O resultado aparece na termografia, né? Pontos quentes que não somem, mesmo com a carga sendo muito reduzida. Esse é o sinal de que o isolamento ele está comprometido. Quais são as falhas mais comuns, tá? Sem óleo para absorver e sinalizar problemas internos, as falhas no transformador a seco costumam ser mais silenciosas, até não serem mais silenciosas, né? Então vamos falar das situações mais comuns que cada campo pode mostrar, tá? A gente falando das falhas, né? O que o campo mostra, né? Sobreaquecimento por sobrecarga, mais o que? Ponto quente na termografia, sem reduzir com a carga, a gente diminui a carga do transformador, mas esses pontos de sobreaquecimento eles não diminuem, ele continua lá aparecendo brancão lá na termografia, né? Contaminação por umidade, esse pode ser mais um.
ruído metálico ou zumbido excessivo. Isso aí pode mostrar que o transformador ele pode estar com algum tipo de problema. Aquecimento localizado na termografia, nos terminais, tá? Ventilação obstruída, né? Principalmente naqueles transformadores do tipo AF, né? A gente pode ter esse tipo de coisa e aí a temperatura sobe sem ter aumento de carga. O transformador a seco, ele não tem óleo para analisar, não tem relé Bluetooth para a gente poder ouvir e ver o que ele está dizendo, né? O que ele tem é temperatura, resina e ar. Quem entende esses três elementos sabe especificar a classe certa para cada tipo de aplicação. Garante um equipamento que não vai te surpreender, beleza? Esse conteúdo ele foi pensado depois que eu pensei no transformador a óleo. Eu falei, pô, tem que falar um pouquinho do transformador a seco também, que é para as pessoas entenderem que existem diferenças, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários se você já trabalhou com o transformador a seco, qual foi o maior problema que você viu no campo, beleza? É isso aí, pessoal, Zero Engenharia, o conteúdo técnico com profundidade cada vez maior.